dia. Bom dia, Simone. Bom dia, irmão Elis. Bom dia a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que uma outra vez eu estava assistindo os CDs ali, os DVDs, e um irmão chamado Eduardo, ele questionou a respeito do livro de Marcos 16, a partir do versículo 9 e 20, né? E o irmão Eli disse que, pesquisando na internet, ele encontraria na biblioteca do Vaticano, né? Eu queria dizer só que aqui mesmo no centro de Porto Alegre, inclusive eu até tenho o livro aqui, que também consta e confere realmente que foi adicionado o texto, né? E eu acho até que, não sei se alguém já tinha comentado isso, que como ele ficou na dúvida, né, resolvi esclarecer que realmente isso também está à disposição de nós. Que bom. E a pergunta que eu tenho a fazer é assim, ó. Eu li no livro de Apocalipse, baseado nos estudos de doutrinação que eu iniciei essa semana, que do capítulo 1, no versículo 4 ao 6, diz que o apóstolo Paulo fez um trabalho nas 7 igrejas da Ásia e que Deus teria feito delas reino de Deus, né? E eu verificando o número 7, que ele significa plenitude, né? Ou seja, totalidade. E então, conferindo sobre essas 7 igrejas que Deus definiu como reino, em cima daquela profecia que o irmão disse de que viria do Oriente para o Ocidente, eu pergunto para ele se tem relação dessas 7 igrejas com essa profecia dele, né? Porque pelo que eu pude observar, isso seria mais um indicativo de que a salvação realmente vem do Oriente para o Ocidente. A pergunta é essa aí, obrigado. Muito obrigada, Sandro. Pranelli, Sandro, he's been accompanying us and watching the DVDs and everything, and he was watching some DVD from the Hotel Plaza São Rafael some time ago, where a brother by name Eduardo questioned you, and I remember him, some guy with long hair. He questioned you about the books in Marcos 9, some verses, that were added. He was questioning that, and then you said that some of these books were added to, some of these lines, these verses were added to chapter 9 of Mark. And thing is, you suggested for them to look of the Vatican. Remember that library? You suggested, okay, you guys can really investigate in the internet that this and that in the Vatican Codex or something like that. You suggested to the audience, and he did. He went to Sandro here. He went to the library, to the Central Library in Porto Alegre, and then he analyzed that. He has the book with him, so just confirming that what you said was true. That yes, those verses were added. So this is just a comment that he would like to make. So he's glad that the Codex Vaticanus, he found that. Codex Vaticanus. Very good. This is a comment. The question is... In fact, that is the oldest existing, one of the oldest existing manuscripts of the Bible that we have now on earth. Very good. Ele só está dizendo que esse manuscrito que você pesquisou é um dos mais antigos que existem na Terra, no planeta hoje em dia. Então, muito bem, justamente estava ali, você comprovou, não é, que o Brother Eli falou corretamente, claro, a respeito desses versículos adicionados a Marcos 9. His question is, he's been taking the doctrination lessons already here in Local, and according to Revelation 1:4-6, the Apostle Paul, he was mentioning about the 7 churches in Asia, meaning that the 7 churches representing the kingdom of God, the 7 churches, as he understood. And he wants to know the relation with the prophecy that you mentioned. And number 7 means totality, is the number of perfection, according to the Bible. According to the prophecy that you said that the word of God would come from the east to the west, he asks if there is some relation with these 7 churches of Asia, relation with the prophecy of salvation from the east to the west, because these churches were in the east. So this is the question. Yeah, they are in Asia. The 7 churches
were in Asia Minor. Ok. Essas 7 igrejas mencionadas na Bíblia, elas eram localizadas na Ásia Menor, uma certa localidade da Ásia, né? They are not exactly in the East. Elas não são exatamente na Ásia, no Oriente, vamos dizer assim. Because you see, this what they call the East, the Northeast, the Southeast, something like that. It is not exactly the East. Essas igrejas não eram, se você olhar no mapa, elas não eram exatamente no leste, assim, porque nós sabemos, né? Existe norte, nordeste, noroeste, sudeste, não é? Sudoeste, e assim vai indo. Ou seja, não era exatamente no leste, não. Vamos explicar. Now, the 7 churches in Asia, as it is written in the book of Revelation, according to John, it is not according to Paul. It is according to John, that these churches are not different churches of different belief. No, they are not. They are one. They are the Church of God. They are only representing 7 local churches, but they all belong to the Church of God. Só para corrigir uma coisa, na verdade não foi Paulo que falou dessas igrejas, foi o apóstolo João, não é? Exato, Apocalipse foi ali registrado por João. E essas 7 igrejas da Ásia mencionadas ali neste capítulo, elas não retratam 7 igrejas de fés diferentes. São 7 igrejas de Deus, apenas divididas em localidades diferentes, mas todas na mesma fé. And the prophecy that the people of God in the West will be saved has nothing to do with that 7 churches in Asia. A profecia que o Brother Eli menciona a respeito do povo do Oeste, ou seja, nós, povo ocidental, não é? Ou qualquer pessoa do povo ocidental, sermos salvos, ou seja, salvação para o Ocidente, nada tem a ver com essas 7 igrejas da Ásia. Não tem uma relação direta com essa profecia. You see, the book of Revelation was written for a special purpose. O livro de Apocalipse ele foi escrito por com um propósito específico. What is that purpose? Qual que é esse propósito? It is the purpose is that to bring back these people in Asia to the church because they were separated. O propósito do livro de Apocalipse era trazer de volta esse povo de Deus que estava todo separado. Trazê-los de volta à igreja. Vamos ler. Vamos ler. 2 Timoteo 1:15. Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. See, those who are in Asia were separated to the true church for some time. Aqueles que estavam na Ásia, eles ficaram separados da igreja verdadeira por algum tempo. Todos. Todos eles. All of those 7 churches were separated from the management of the true church. Porque essas 7 igrejas locais, elas foram separadas da administração, assim dizendo, da igreja principal. That's why the book of Revelation was written for them so that they will be brought back to the fold. O livro de Apocalipse foi escrito para essas igrejas retornarem à sua fundação. Vamos ler. Vamos ler. Apocalipse 1. Vamos ler o que diz em Apocalipse 1, versículo 11. 11. O que vês, escreve-o num livro e envia-o a 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Those are the 7 churches in Asia. They were separated. So God caused the writing down of the book of Revelation in order to, again, for them to be brought back to the fold. Essas igrejas, esses locais, esses títulos, aí, os nomes das igrejas, eram igrejas que estavam separadas e Deus, ele, por assim dizer, causou com que João pudesse registrar tudo isso no livro de Apocalipse para chamar essas igrejas de volta. Vamos probar. Vamos provar. In the book of Revelation, chapter 2, verse 1. Em Apocalipse 2:1, lemos assim:
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. 3. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente verei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. If you are going to note verse 4, he said, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Yeah. So, these people in Ephesus were separated. They have forgotten their first love. So, God is admonishing them to repent and come again. Aquelas pessoas na localidade de Éfeso, elas tinham abandonado aquele primeiro amor, o primeiro amor por Deus, não é? Aquele amor, eles abandonaram aquilo, largaram. E Deus ele está exortando, ensinando aquelas pessoas a voltarem àquele primeiro amor. So, we understand by those verses, if we are going to read all those, it's a very long story. The intent of the writing of the book of Revelation is to convince them again to serve God. Ou seja, levaria muito tempo para a gente ler essa história inteira, mas, na verdade, a intenção maior do livro de Apocalipse é convencer aquelas igrejas a retomarem o caminho de Deus. Elas estavam separadas. Because they were separated. Porque eles estavam separados. So, that is the meaning of the book of Revelation. And God showed them the many things that is going to happen in the future so that they will fear what will happen if they will not come back to the fold. Essa é a primeira intenção do livro de Apocalipse, para que as igrejas retornassem para onde nunca deveriam ter saído, não é? E o livro de Apocalipse ele é muito bom para mostrar quais são as consequências futuras para aqueles que continuam separados de Deus. O livro de Apocalipse ele mostra realmente o que vai acontecer quando as pessoas continuam afastadas. Ali existe então todo o conteúdo das promessas, não é, vindouras. O que vai acontecer? And if you are going to look closer to the book of Revelation, it is the only book in the Bible that tells us of the many plagues or plagues or pragas. so many curses that will come to humanity in the future. It was first shown to the first 7 churches in Asia. Todas essas pragas que o livro de Apocalipse trata, todas as maldições, todos os desastres que o livro de Apocalipse fala e que viriam no futuro e que estão vindo, não é? Aquilo foi mostrado em primeira mão para esse povo daquela época, que eram essas 7 igrejas iniciais. About the kingdom of God, the whole church is called in the Bible as the kingdom of God. Agora, sobre a sua pergunta sobre o reino de Deus, toda a igreja como um todo, ela é o reino de Deus na Bíblia. Vamos ler. Vamos ler. Colossas 1:12-13. Vamos buscar versículos que mencionam o reino, a herança, não é? Em Colossenses 1:12, nós lemos: dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. See, there is a kingdom of God here on earth, and that is the kingdom of His dear Son. So the church is the kingdom of God and the kingdom of Christ on earth. A igreja ela é o reino de Cristo, o reino de Deus representado aqui na terra por Cristo, que na verdade é a igreja de Deus, não é? Representado aqui na terra por Cristo. Por isso que se diz o reino do seu Filho amado. O reino do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo, é a igreja de Deus na terra.
I want you to note this verse. E nos transportou para o reino de seu filho amado. It was written to the Colossians. Eu quero que vocês prestem atenção no que está escrito ali, que nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso foi escrito, foi passado para os colossenses naquela época. And you will notice that Colossians is not included in the 7 churches in Asia. E o interessante é que os colossenses não estavam incluídos naquelas 7 igrejas da Ásia, não é? Vamos ler. Vamos ler. Apocalipse. Voltando então para Apocalipse, para a gente ver os títulos das igrejas. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia e Laodicea. Aham. Colossenses not included here. Colossenses não está incluído ali naquela lista das 7 igrejas. Colossenses is another local church. Porque os colossenses representavam uma outra igreja local numa outra região. But it is not in Asia. Não é na Ásia. But the Colossians were also called to the reign to the kingdom of God, or to the kingdom of Christ. Só que os colossenses também foram convidados para participar do reino de Deus. Vamos voltar para Colossenses 1:13. E nos transportou para o reino do seu filho amado. So, the Colossians are included in the kingdom of God, because the kingdom of God on earth is the whole church. Those are in Asia, those who are in Jerusalem, etc., they are representing the kingdom of God on earth. Os colossenses também estavam incluídos no reino de Deus, mesmo que eles não estivessem na Ásia, mas era um povo, uma igreja local de uma outra região que fazia parte também, era herdeiro também do reino do Filho amado de Deus. The kingdom of God is the church as a whole. O reino de Deus é a igreja como um todo. Not only the 7 churches in Asia. Não é apenas aquelas 7 igrejas da Ásia. How do you say that? Not only the 7 churches in Asia. Não apenas. How do you mean? What do you mean by the word apenas? Only. Only. So is only also. Yeah, also. It's another word. But apenas is used in that Yes, case. it's more beautiful to say apenas. I see. It's more formal. Não só ou não apenas as 7 igrejas da Ásia faziam parte do reino de Deus, mas outras também. Because there are other churches all over Asia Minor then. Porque existiam outras igrejas fora dessa região da Ásia Menor. So I understand if you ask him if he understand my. Você entendeu essa explicação? Entendi, sim. É só assim que eu acho que de repente não soube me expressar muito bem, é que assim, em cima daquilo que ele tinha dito que as igrejas da América do Norte não proveria a salvação delas, mas sim das igrejas da Ásia. Exato. Então, a questão é que eu queria saber se seria de lá, dessas 7 igrejas, o ponto de partida para o resto do mundo. Ok. Claro que a gente sabe que a salvação se estendeu a todas as nações, Sim. mas que a minha dúvida teria sido se partiria Dessas 7 igrejas. Dessas 7 igrejas. Por isso que talvez estivesse no livro de Apocalipse, né? Yes. Mas eu entendi a explicação dele, né? Mas vamos só acrescentar isso. Ok, obrigado. The question about salvation that he still has in his mind, because some time ago you mentioned that salvation would not come from the North American established churches, but yes, from the churches from the East, right? So this is the idea. If the salvation comes from the 7 churches, the initial 7 churches of Asia, yes or no? No. Actually, those 7 churches in Asia is not directly in the East. As I said, they may be in Southeast or in Northeast, but not directly in the East. Não necessariamente daquelas 7 igrejas, porque aquelas 7 igrejas elas são da Ásia, mas não exatamente do Oriente como nós entendemos a profecia. Pode ser que elas sejam como da Ásia Menor, pode ser mais para noroeste, nordeste ou sudeste, mas não exatamente do leste, assim. Elas eram de uma região da Ásia Menor. For him to understand my point, it is this. In the world, there is what they call the East. In the whole world. No mundo existe uma região chamada de leste, certo? A gente pegar norte, sul, leste, oeste, olhar para o mapa, para o globo, aquela região de lá é o leste,
que em outras palavras a gente fala o Oriente também, né? É o leste. Those 7 churches in Asia are not directly the east of the world. Aquelas 7 igrejas da Ásia, que está no Apocalipse, não são exatamente traçando uma linha assim no leste do mundo. Vamos olhar no mapa, existe um mapa. Vamos olhar no mapa, para a gente entender que região é essa que a gente está falando. Esse é o mapa do mundo. Actually, Yes. the real east is in the side of Japan and the Philippines and other countries in the east. Exactly. It is the east. That's the In east. fact, the history calls Japan as the land of the rising sun. Exato. O que a gente sabe no mapa que é considerado o Oriente é a região do Japão e, por consequência, as Filipinas. As Filipinas são muito perto do Japão. Ali existe a região do Japão. And the Philippines is here. Exato. E as Filipinas é exatamente ali muito próximo do Japão. O Japão é conhecido como a terra do sol nascente, ou seja, aonde nasce o sol, que é lá no Oriente. Então, o Japão com as Filipinas bem pertinho ali, por isso que eles têm todos esses olhinhos puxados, né, gente? Eles são dessa região meio do Japão. Eles não são japoneses, mas são de um país muito próximo do Japão, que é as Filipinas, bem no Oriente mesmo. And the prophecy states that the name of God will be preached and will be great in the east, not in the southeast, not in the northeast or in other places in the east, but in the east. E a profecia que nós falamos, ela ressalta que a palavra de Deus, ela ia começar realmente, essa salvação viria do Oriente, não de cima um pouquinho, nem um baixo um pouquinho, mas viria justamente dali. And the east is the part of that world wherein the Philippines and Japan and other countries in that part is included. But if we are going to the west, from the side of the Philippines, if we are going to the west, if we are going to travel the other side of the globe, we will arrive in Brazil. E o mais interessante disso tudo é que se a gente puxa uma linha reta, imagina uma linha reta lá das Filipinas, trazendo uma linha reta, virando o globo, virando, vai atingir aonde? Lá das Filipinas, chegou no oeste do mundo, que é aqui na região das Américas, e justamente... This is Brazil. Tem que dar uma ajustada ali. Chega no Brasil. Claro, fazendo uma linha, assim, fazendo uma acomodação, pegando das Filipinas e se pudesse traçar uma linha reta, chega justamente no Brasil. And the prophecy speaks of the east to the west. A profecia fala da palavra sendo trazida do leste para o oeste. In fact, there is a place in Brazil which is exactly the opposite of the Philippines. Existe um local específico no Brasil que é bem equivalente às Filipinas, se a gente traçar uma linha reta, um específico lugar. And that is somewhere in São Paulo. E a região é mais ou menos em São Paulo, se a gente fizer um traço assim. But Porto Alegre is a part Mas of Porto Alegre é bem pertinho de São Paulo, né? That's right. E eu sou de São Paulo também, ou seja. If you are going to study the Bible and if you are going to study a little of geography and a little of history, you will find that Brazil is a country loved by God. Agora, se a gente analisar tudo isso geograficamente, já fizemos essa análise geográfica, né? E se a gente analisar a história também do Brasil, o Brasil é um país que ama muito a Deus e muito amado por Deus. Amém. Amen. And I believe there are people of God here in Brazil. That's why I am here in Brazil. E é por isso que eu estou aqui no Brasil, porque eu creio que existe um povo de Deus que vive aqui no Brasil. Pois não? Agradeço a Deus essa oportunidade de poder estar aprendendo a palavra de Deus. Eu gostaria um pouquinho mais de esclarecimento sobre um texto que se encontra em Isaías capítulo 24, versículo 14, 15 e 16, principalmente o 15. E ele pede um esclarecimento, não é? He wants to know about Isaiah 24,
14, 15, 16. Exactly, that is what I'm talking about. It speaks of the prophecy in the east. Justamente, vamos ler o que diz Isaías 24, 14, que essa é a tal profecia que nós estamos mencionando aqui, que fala da palavra de Deus trazida do Oriente. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. 15. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. See, the prophecy speaks that there are people in the east that will glorify the name of the Lord God of Israel. A Bíblia fala que existem pessoas do Oriente que glorificariam, não é, o nome do Senhor Deus de Israel. I want you to notice that they are going to glorify the name of the Lord God of Israel. Atenção aqui, eles vão glorificar o nome do Senhor Deus de Israel. And this happens in my country. E isso acontece no meu país, ele diz. This prophecy is possibly only can be fulfilled in my country, the Philippines. Por isso essa profecia mencionada aqui, possivelmente ela só se cumpre, ela só combina com o nosso país, que é o país deles, que são as Filipinas. And to prove that if you are going to read, por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar. It says islands in the east. Se fala das ilhas do mar, ilhas do leste, do Oriente. See, and the Philippines is made up of 7,100 islands. Uau! As Filipinas, o país Filipinas é composto de 7.100 ilhas. Muitas ilhas, bem pequenininhas. The Philippines is called in history as the Pearl of the Orient Seas. As ilhas são tão pequenininhas que são bolinhas assim, como se fosse. E as Filipinas são chamadas de as pérolas do mar, porque aquelas ilhas pequenininhas parecem como se fossem pérolas do mar do Oriente. A famous historian, Ferdinand Blumentritt, said it is in Spanish perla del mar de Oriente. Um historiador famoso espanhol, Ferdinand, esse homem, ele chama as Filipinas de las perlas del mar del Oriente, ou seja, as pérolas do mar do Oriente, né? Como se fossem bolinhas, são as ilhas das Filipinas. And the Vatican, Rome, in the Vatican, calls the Philippines as the only Christian country in Asia. Vocês sabiam também, não sei, que o Vaticano, né, Roma, ou seja, o berço da Igreja Católica, eles reconhecem as Filipinas como sendo o único país cristão da Ásia, do Oriente. So, I believe that prophecy in the book of Isaiah was fulfilled in my country, the Philippines. Eu sinto que a profecia de Isaías, ela foi cumprida no nosso país, nas Filipinas. Creio nisso. Alguém quer dizer mais alguma coisa a esse respeito? Senhor? 86% estadística de 1999 de povo católico nas Filipinas. Sim. 86%. He said that there is any statistics proving that it's 86% of the Filipino nation is made of Catholics. No. In 1999. Officially, they say that the Philippines is 85% Catholic. But it is not true. It's not true? It is not true. Oficialmente se diz realmente que as Filipinas é 85% a porcentagem ali de gente católica, mas o Brother Eli diz que não é verdade. Não é verdade. Por quê? E por quê? Those are statistics. You have to live in the Philippines to prove that that is not true. Por quê? Porque são estatísticas de gente que faz estudos, mas você tem que viver lá nas Filipinas mesmo para ver que não é verdade isso. They just say that they say that they are Catholic, but they are not practicing Catholics. In fact, they do not go to churches.
aquela história de católicos não praticantes, né? Como no Brasil também tem. Eles se dizem católicos, mas não vão à igreja nem nada. Supostamente se chamam de católicos, mas não são praticantes. But I am glad that among the minorities in our country, we are one of the minorities. But I am glad that to us, to the Church of God in the Philippines, the name of the Lord God of Israel was preached and is being glorified by our members. E eu sinto muita alegria, mesmo que nós façamos parte de uma minoria, que é a Igreja de Deus no país, não é? Pelo menos há todos esses anos, a Igreja de Deus, que é a nossa organização, tem pregado e glorificado o nome de Deus ao longo desse tempo todo. Amém. In fact, people now in the Philippines are leaving the Catholic Church. Muitas pessoas nas Filipinas estão deixando a religião católica. If you are going to look at these statistics, we have now only 2,000, more than 2,000 Catholic priests all over the Philippines. Hoje nós temos em torno de somente uns 2.000 padres no país todo das Filipinas. É pouca coisa. Mais ou menos 2,000. Mais ou menos uns 2.000 padres católicos. But we have 3,000 ministers in the Church of God, more than the Catholic priests in the Philippines. Mas dentro de apenas a Igreja de Deus, que é a nossa organização, existem em torno de 3.000 pregadores na Igreja de Deus, que é muito mais do que os padres católicos pelo país inteiro. So, not all Filipinos are Catholics. They are not practicing Catholics. People say they are Catholics, but they are not Catholics. Here too. As pessoas lá nas Filipinas costumam dizer que são católicas, mas elas não são praticantes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu preciso saber realmente o nome de Deus, como é que ele é pronunciado, porque a maioria das Bíblias está escrito Senhor, mas que eu saiba, Senhor não é nome. Então, aí tem o tetragrama hebraico, que é feita de consoantes e não tem as vogais, então a pronúncia foi perdida após a morte dos apóstolos. A partir do 2º século começou então a proibirem a pronúncia do nome dele. Os judeus principalmente achavam que tinham medo de pronunciar e então aí se perdeu a pronúncia. E aí depois veio os tradutores, aliás no 3º século veio a cristandade, dizendo que ninguém podia ter uma Bíblia. Aí então, na Bíblia dela está excluído o nome de Deus também. Na Bíblia de quem? Da cristandade. Lá Cristandade? No 3º século. Né? Ok. Então, eu queria saber se o senhor Eli Sorianos, se ele pode me falar a respeito da pronúncia do nome de Deus. Tá certo. Muito obrigada. Marnelli, he's asking a question about the right pronunciation of the name of the Lord. He says that the Bible says Lord. In Portuguese, we translate that for Senhor, which is Sir, Senhor. And he says, as far as I'm concerned, Lord is not a name, he says. And then he says that all the Hebrew tetragram or something with the consonants, then the vowels were lost. And then they don't know how to pronounce that name very well, because after the death of all the apostles, there was a prohibition in how to pronounce the name of the Lord. And then the translators came, and
the question is, nobody knows how to really pronounce that name, which was made by that Hebrew consonants. And then he says that in the 3rd century, people didn't even have the Bible anymore. The Bible was prohibited to be written and stuff. And then the Christianity or something like that, Christianity, on the 3rd century, they started saying that the pronunciation was this and that. So the question is, he says, Lord is not a name. How do you pronounce the name of the Lord? I mean, according to those Hebrew consonants. First of all, it is true that the pronunciation of the Tetragrammaton was lost. É verdade que a pronúncia daquele tetragrama ou algo do tipo, aquele tetragrama hebraico, de fato aquela pronúncia se perdeu, aquelas letras, né? Se perdeu a pronúncia. It was written in the Hebrew manuscripts. It was written in 4 consonants of the Hebrew alphabet. Eles usavam essas letras, essas consoantes H, W, H, Y, que é do vocabulário hebraico. Eles usavam essas letras para tentar montar o nome de Deus. Y, H, W, H. E naquela língua se lê da esquerda para a direita. Então é YH, WH, né? De lá para cá. Because they read from right to left. It's not like our way of reading now. Eles leem da direita para a esquerda, assim, ao contrário da gente. If we are going to put that on the English language, it is YHWH. Esse seria a montagem, a ordem das letras. Se fosse no português ou no inglês, ficaria assim, YHWH. Now, this YHWH, when they are translating the Bible in the 13th or 14th century, some translators called the Masoretes did some renovation about this. Aí lá pelos séculos iniciais, quando eles estavam traduzindo a Bíblia, os manuscritos, alguns tradutores, os Masoretes, um grupo, enfim, eles começaram a tentar interpretar esse nome da melhor maneira possível. That is because of a common thing that we observe now, language barrier. Por quê? Porque naquela época também acontecia o que acontece hoje, barreiras do idioma, existiam bloqueios assim de um idioma para o outro, ficava difícil saber como é que fala uma coisa ou outra. For example, this vowel or this consonant is not very well pronounced in Brazil. Por exemplo, o H, a letra H. No Brasil, o H não se fala. Ninguém fala hélio, a gente fala hélio, não é? It has no definite way of pronouncing it. Não tem um jeito definido de se pronunciar a letra H no idioma português. Ele não tem som. In português, R em espanhol is pronounced as H. Por exemplo, essa letra no espanhol também. No espanhol ela tem um jeito de falar. No português já é outro para a letra H. R is pronounced H in português. O R da gente, para falar, por exemplo, Ricardo, Roberto, o R é bem puxado. Seria como o inglês, o H do inglês é o R nosso. Ou seja, é bem confuso. In Spanish, letter Y is not pronounced as Y. Por exemplo, no espanhol, o Y não se pronuncia que nem a gente no português, que tem som de I. Ivone, por exemplo. For example, yo soy is pronounced as yo soy in Spanish. So they do not very well pronounce epsilon. Is it epsilon? Exactly. In Portuguese, they do not speak it very clearly. It sounds like a J in Spanish. Yo soy. Isso, o Y para o espanhol, principalmente o espanhol da Argentina, eles falam yo soy, não falam io, não é? Eles falam yo e coisas desse tipo. Yo soy, o Y para eles é meio que um J,
varia de língua para língua, né? Sim, sim. But all over the world, Y is pronounced as Y. Y. E. Exactly. Mas Y. em toda parte do mundo, em outras partes do mundo, o Y se pronuncia como I, como, por exemplo, eu já falei o nome Ivone com a letra Y, Ieda é como se fosse um I. So there is now a confusion on how you are going to pronounce this. Então o que acontece com esse diagrama, com esse tetragrama hebraico? Fica uma confusão. Como é que se pronunciam essas letras? Naquela época ficavam pensando, não é? We must go back to the Bible. Daí o que a gente tem que fazer? Voltar para a Bíblia. Vamos ler. Vamos ler. Gênesis 11:1. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. It was then. Isso era naquela época. But when people do not want to populate the earth and obey God's command of populating different places of the earth, God caused the confusion in our language. Só que daí as pessoas começaram a se rebelar e a desobedecer a Deus já naquela época, e elas não queriam fazer de acordo com o que Deus mandava. Elas não queriam se multiplicar do jeito que Deus ordenou. Então Deus criou uma confusão entre as pessoas. Vamos ler. Vamos ver o que diz ali a Bíblia em Gênesis 11:7, que diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. See, the history in the Bible is that for God to accomplish His will, that people will populate the entire earth, toda face Da terra. He confused the language of people, thereby creating so many languages. Deus ele confundiu a vida das pessoas de fato naquela época, porque elas se rebelaram, e ele confundiu a língua das pessoas, porque elas não estavam fazendo a sua vontade de popular o mundo da forma que ele havia planejado. Então houve uma confusão nos idiomas naquela época. And that is the reason why there is what we call language barrier. É por isso que ainda hoje nós enfrentamos o problema chamado de barreira da linguagem. As pessoas não se entendem de um país para o outro. É difícil. If we are going back to that Hebrew characters or to the translation in English, YHWH, because of this language barrier, they cannot speak the Y. They cannot say the W. In Africa, they cannot say the W. Por exemplo, na África, eles não conseguem pronunciar a letra W. They cannot speak very well the U. O U, para eles, é difícil para falar também. Então, cada país tem uma dificuldade em cada letra. The V is not very well spoken in Africa. O V também, a letra V, não é muito bem falada no idioma lá da África. V in Africa is pronounced as W. O V para eles é como se fosse o W para nós. That's why the pronunciation on how it was pronounced by the original people of God is lost. Por isso, voltando à pergunta do nosso amigo, a maneira que se pronunciava esse nome composto por essas 4 consoantes se perdeu no tempo. Now, the Masoretes, when they translated the Bible, in order to for them to translate it, they changed these letters. E para que aqueles tradutores conseguissem fazer alguma coisa com esse diagrama, eles mudaram um pouco essas letras. They changed Y to J. Daí eles adaptaram o Y para o J. And the W to V. E o W passou a ser V. And in order to render a pronunciation, they add vowels. Aí eles colocaram umas vogais no meio para poder ligar as letras. O. E aí um O, A. e aí um A, e aí So- virou, e aí The word Jehovah was formed. E aí surgiu a palavra escrita desse jeito com a pronúncia no português, no brasileiro, normalmente a gente fala Jeová. To the YHWH, they added also vowels. E eles colocaram vogais, não é, no meio para ligar. They add A and E, thus forming the word Yahweh.
E de um outro jeito também, como é conhecido em outras linguagens, se fala Yahvé de algum jeito. So, these are not the real pronunciation of God's name. Só que essa não é a pronúncia real do nome de Deus. But I am surprised the brother tells us that the word Lord is not a name. Mas ó, uma coisa que me surpreendeu foi o amigo dizer pra gente que a palavra Lord, que no inglês é Lord, mas no português é Senhor, que isso não é um nome. Eu fiquei surpreso com isso, não é nome. It is the claim of the Jehovah's Witnesses. Só que isso aí é o que as testemunhas de Jeová falam realmente, não é que Senhor não é nome de Deus. É uma declaração apenas. In the Bible, there are so many names of God. A Bíblia ela registra muitos nomes para Deus, muitas maneiras de chamar a Deus. Name in the Bible means the way to call. Justamente, nome na Bíblia é a maneira pela qual você chama alguém. Isso significa nome. When you are called like that, that is a name for you. Quando você é chamado de alguma maneira, isso é um nome para você, de algum jeito. Vamos ler. Vamos ler. Gênesis 2. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19, nós lemos assim: Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo o ser vivente, isso foi o seu nome. So, é tudo o que o homem chamou Aham. a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Nome. So, the word name in the Bible implies that what is being used to call you is your name. Nome significa a palavra que é usada para chamar alguém. Isso é um nome. The Lord is called Lord. O Senhor é chamado de Senhor. So, Senhor is a name. Senhor é um nome. Vamos ler. Vamos ler. 33, 2. No livro de Jeremias 33, 2, lemos o seguinte: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. I don't know if it is clear to them. Eu não sei ainda se ficou claro para você que perguntou. Por exemplo, o anjo que disse a Maria que ia nascer um filho e ele ia ser chamado de Jesus. Não disse que ia ser chamado de Senhor. Tá, mas aí é Jesus, né? Just like the angel that told Mary that her son was going to be called Jesus, not the Lord, but Jesus. He said, well, I don't agree because the angel told Mary that her son was going to be named Jesus, not Sir or Lord. As I have said, God has so many names. Como eu mesmo disse, Deus tem muitos nomes na Bíblia, muitas maneiras de chamar a Deus. For example, Por exemplo, vamos ler Éxodo 34. no livro de Êxodo, no capítulo 34, 14, nós lemos assim: Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. So, zeloso is a name for the Lord. E está em letra maiúscula ali, hein? Zeloso também é um nome para o Senhor, é um jeito de chamar a Deus. Vamos ler outro nome para o Senhor. Tem um outro nome para o Senhor Deus ainda, vários nomes. Amos. No livro de Amós, no Antigo Testamento, no capítulo 5, 27, nós lemos assim: Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. So, he is also called in the name Deus dos exércitos. Exércitos. Uhum. Meaning, in the Bible, if you are going to read the entire Bible, there are so many names ascribed to God. Existem muitos nomes
designados para Deus na Bíblia, muitos nomes. Ao longo da Bíblia, se a pessoa lê a Bíblia inteira, ela vai se deparar com muitos nomes diferentes para Deus. It is not our problem on how to call God. E outra coisa, não é problema nosso, assim, como chamar a Deus. The Lord Jesus Christ, when He came, He taught us the real name of God. A gente não precisava estar inventando nada, porque o próprio Senhor Jesus, quando veio na Terra, Ele nos ensinou a maneira apropriada de se chamar a Deus. Vamos ler. Vamos ler. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. So one of the intention of Jesus Christ coming down to earth is to tell people what is the real name of God. Uma das intenções de Jesus ao vir na Terra era justamente de falar para todas as pessoas qual era o nome de Deus. He taught the apostle to call upon God. Porque ele ensinou aos apóstolos como chamar a Deus. And when He taught them how to pray, He used a very particular name. E quando ele ensinou os apóstolos a como orar, ele usou um nome muito específico. Vamos ler. Vamos ler. 6:9, Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, nós lemos assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. The word that the Lord Jesus Christ taught His disciples to invoke is here. Pai, Jesus ensinou os apóstolos a invocarem Deus assim: Pai, Pai nosso, nuestro Pai Padre. nosso, Pai nosso. Nuestro Padre. Nosso Pai ou Pai nosso. Our Father. Exato. Because the word Pai is the original name of God. Porque a palavra Pai é o nome original de Deus. Ele é o Pai. Vamos ler. 63:16. Isaías. Lá em Isaías 63:16, nós lemos assim: Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Desde a antiguidade é o teu nome. Nosso Pai. Pai. Pai nosso. The word Pai is a name for God. A palavra Pai é um nome para Deus também. So when we pray, it is not a problem on how we are going to call Him. There is a way by which we can call Him. If we are His sons and daughters, He is our Pai. Exactly. Portanto, quando nós oramos ao Pai, se nós formos mesmo filhos e filhas de Deus, Ele é o nosso Pai. Nós nos referimos a Deus como Pai nosso. Whenever the Lord Jesus Christ pray, He uses the word Pai. Quando Jesus Cristo orava, Ele usava a palavra Pai. He did not say Jehovah or Yahweh or anything else. Jesus não falava, ó Jeová nosso que estás no céu, ou Yahvé nosso que estás no céu. Não era assim que ele falava. Ele dizia Pai nosso, em todas as traduções. Read the entire Bible and you will see in all His prayers, Jesus Christ, the Son, called His Pai. Father the Pai. Em todas as partes da Bíblia onde Jesus se refere a Deus, ao Pai, ele fala Pai. Em qualquer passagem que ele está clamando, conversando com Deus, orando a Deus, ele se refere a Pai. Why Pai? E por que Pai, hein? Pai, desde a antiguidade, é o teu nome. Por quê? Por que Pai é desde a antiguidade o nome de Deus? Vamos ler. ler. Provérbios 34. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. In the beginning, when there is no world yet, when there was nothing that exists except God,
they were two. Porque no início de todas as coisas, quando ninguém aqui existia e nada existia na Terra, existiam dois seres. The Father and the Son. Existiam o Pai e o Filho. The Filho calls him Pai. O Filho chamava o outro de Pai. So it is his name in eternity. Naquela eternidade que a gente diz anterior à criação, o Filho chamava o Pai de Pai. Esse era o nome de Deus. When the Lord Jesus Christ came to earth, he forbids Christian to use that word in calling any other man except the Father. E sabiam que quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele proibiu as pessoas de chamarem de Pai, espiritualmente falando, qualquer pessoa que pisasse aqui na Terra. Vamos ler. Vamos ler, espiritualmente falando. Mateus. Em Mateus 23, 9, Jesus diz claramente: E a ninguém sobre a terra chameis o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Só. É o vosso É Pai. vosso Pai. Pai. Aquele que está nos céus. Meaning, if you are a Christian, you are going to call the Father only one person, and that is the one in heaven, not the Catholic priests. Não é para chamar... Se você é cristão mesmo, você vai chamar de Pai só o Pai que está nos céus. Não ficar chamando aí como os padres católicos que usam, né? Que eles falam? Padre, por exemplo. Padre é uma palavra no espanhol que significa pai. Então, padre católico é chamado de padre. E outros exemplos. That is the name that we have to worship. Esse é o nome que nós devemos louvar e adorar. Os grandes mestres da luta em combates de tirar o fôlego. Toda a técnica e agilidade das artes marciais estão no Sessão Ação. Sábado à noite, na Ubra TV.